Olá a todos, cá estou eu para mais um vídeo sobre cultura e sobre Portugal. Desta vez vou falar-vos do primeiro feriado do mês de dezembro. Em dezembro, Portugal tem 3 dias feriados e o primeiro é exatamente o dia 1 de dezembro, portanto, o primeiro dia de dezembro. Neste dia, comemoramos o aniversário da restauração da independência. Esta restauração da independência data de 1640. Para perceber melhor o que acontece em 1640, temos que remontar o tempo um bocadinho mais até 1580. Porquê 1580? Porque é nesse ano que começa um período da história portuguesa que se chama a União Ibérica. Durante 60 anos, Portugal e Espanha partilham o mesmo rei, existe uma União Ibérica. Portugal não perde totalmente a sua independência, mantém a soberania nacional, mas o rei de Portugal é o rei de Espanha. Para perceber melhor, tenho que vos explicar que tudo isto acontece porque em 1580 não temos rei. Não há um rei lógico de sangue para ficar com o trono português. E porquê? Porque antes desta União Ibérica, o nosso rei era o rei Dom Sebastião. Dom Sebastião é um rei um bocadinho particular na história de Portugal, porque ele fica rei aos 3 anos. Claro que com 3 anos ele não sobe ao trono de Portugal, mas ele sobe ao trono aos 14. Então, muito jovem este rei, com muita inocência, com um bocadinho de folia da juventude, o rei Dom Sebastião tem grandes planos e um dos planos é invadir, conquistar África e conquistar o norte de África em particular. Então, em 1578, o nosso rei é muito jovem, tem cerca de 20 anos, ele decide levar as suas tropas para o norte de África para conquistar territórios. As tropas não estão bem preparadas, Dom Sebastião não preparou muito bem esta conquista, esta intervenção, e em 1578, durante a Batalha de Alcácer Quibir, num território que seria hoje Marrocos, o rei Dom Sebastião, desaparece. Desaparecer é o termo certo porque não sabemos o que aconteceu a Dom Sebastião. Provavelmente morreu, obviamente, mas não sabemos se morreu na batalha ou se foi feito prisioneiro pelos inimigos. O que é certo é que o rei não voltou a aparecer. Foi um drama para as tropas portuguesas, a derrota foi muito pesada e voltamos para Portugal sem rei. Ainda hoje conhecemos o que se chama em Portugal o sebastianismo. O sebastianismo foi uma corrente ou um efeito psicológico deste desaparecimento do rei Dom Sebastião. Durante muitos anos, e nomeadamente durante os anos da União Ibérica, os portugueses esperaram o regresso do rei. Acreditavam que um dia ele ia voltar para salvar os portugueses, para dar aos portugueses um país melhor. E então dizia a lenda que nos dias de muito nevoeiro podíamos ver uns barcos e imaginar ou pensar que era o rei Dom Sebastião a voltar para Portugal. Então, ainda hoje esperamos o regresso de Dom Sebastião, que ainda não aconteceu, obviamente. Mas o que acontece em 1578, quando este rei desaparece em Alcácer Quibir, é que ele é muito jovem e ele não deixou descendentes. Dom Sebastião não tem filhos e por isso não há uma herança do trono português. Problema: o familiar mais próximo de Dom Sebastião, que vai ficar com o trono,
é o tio-avô de Dom Sebastião, Dom Henrique. Há dois problemas com Dom Henrique, a idade dele. Dom Henrique é um homem bastante velho e sabemos que ele não vai poder viver muito mais anos e por isso vamos precisar de outra vez ter um sucessor. Segundo problema, Dom Henrique é um cardeal, então é membro do clero e por isso não tem filhos, também não tem descendência. Então sabemos que vamos ter um problema e, efetivamente, este problema acontece em 1580, então rapidamente, quando Dom Henrique morre e também ele não deixa descendência. Então agora temos uma crise de sucessão. Não sabemos quem vai ficar com o trono de Portugal e há aqui uma análise dos pretendentes ao trono, dos candidatos, digamos assim, para governar Portugal. E temos essencialmente três candidatos. A primeira, Catarina. Catarina de Bragança é uma das candidatas. O segundo, Dom António. Dom António também é um candidato. E o terceiro, Filipe II, rei de Espanha. É importante dizer que os três são netos de Dom Manuel. Então, os três têm uma possibilidade, por linhagem de sangue, de aceder ao trono de Portugal. Dona Catarina é uma mulher e, por isso, a eventualidade de ela subir ao trono e de ser rainha de Portugal não tem muito apoio na sociedade portuguesa. Dom António, por sua vez, é muito apoiado pelo povo, mas não pela nobreza, não pelo clero e não pela burguesia. Porquê? Porque ele é um filho ilegítimo do filho de Dom Manuel. Então, ele não é um filho dentro do casamento e, por isso, a nobreza considera que ele não tem o direito de ser rei de Portugal. Então, a nobreza vai apoiar o terceiro candidato, Dom Filipe II de Espanha, e ele vai tornar-se Dom Filipe I de Portugal. Vai tornar-se, então, rei de Portugal. A nobreza e a corte portuguesa conseguem fazer um acordo com o rei espanhol e conseguem então manter a nossa soberania. O que é que isto significa? Significa que ele vai ser rei de Portugal, mas Portugal não vai ser Espanha. Vamos manter a nossa forma de governar o país, vamos manter as nossas instituições, vamos manter a nossa moeda, a nossa língua e vamos manter os nossos privilégios. Para os nobres é importante garantir que os espanhóis não vão poder vir tirar aos nobres portugueses as suas fontes de rendimentos. Então isto fica elencado, fica listado nas Cortes de Tomar e assim nasce a União Ibérica. E então aí nasce também a dinastia filipina, ou dinastia de Habsburgo, porque Filipe era da casa de Habsburgo, e vamos ter três reis em comum com Espanha. Dom Filipe II de Espanha, que é Dom Filipe I de Portugal, terceiro de Espanha, segundo de Portugal, quarto de Espanha, terceiro de Portugal. Mas são os mesmos, só que têm um número de diferença. Os problemas começam com Dom Filipe III de Portugal. Ele não respeita completamente os termos do acordo que foi assinado por Dom Filipe I em 1580. Os portugueses acham que os espanhóis estão a ganhar demasiado território, estão a pedir muitos impostos aos comerciantes portugueses, à nobreza portuguesa, e por isso, globalmente, uma grande parte da população quer recuperar a coroa portuguesa e querem separar Espanha e Portugal mais uma vez e definitivamente. E por isso, em 1580, temos outro descendente do Dom Manuel, mas desta vez o seu trisneto, Dom João, que é Duque de Bragança, e ele vai recuperar a coroa portuguesa. Claro que em 1 de dezembro de 1640 ele é proclamado rei de Portugal